Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre direitos fundamentais. Estamos aqui nos debruçando sobre os direitos da nacionalidade. Eu insisto, peço muita atenção de você. Se você não entendeu, volta lá na sua aula. Uma aula online, você sempre tem essa opção de assistir às suas aulas tantas vezes quanto for necessário. Tudo bem? Vamos continuar aqui os estudos do direito da nacionalidade. Eu quero ver se eu termino já os direitos da nacionalidade e começo a explicar para vocês um pouquinho sobre os direitos políticos e os partidos políticos. Bom, na aula passada a gente estava vendo, deixa eu voltar aqui para a gente saber o tópico direitinho. A gente tratou, seguindo o nosso cronograma para estudo aqui dos direitos da nacionalidade, a gente viu a situação dos equiparados, ok? Na aula de hoje, nesse exato momento, eu quero trabalhar com vocês um pouquinho de diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. Eu vou explicar para vocês como é que funciona isso aqui. Vamos lá, diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. Pessoal, vamos comigo que eu começar a trazer algumas considerações. A primeira consideração que eu trago para vocês, pessoal, é o seguinte: como regra, não vai haver qualquer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Vou repetir. Como regra, não se faz distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Quer dizer, o fato da pessoa ser um brasileiro naturalizado não vai tornar ela uma espécie de um cidadão de segunda categoria. Como você não nasceu no Brasil, como você teve que manifestar vontade, o Estado teve que aceitar, então você vai ser um cidadão de segunda categoria. Não, negativo. A partir do momento que você se naturaliza brasileiro, você titulariza, você goza dos mesmos direitos que o brasileiro nato. Essa é a regra, ok? Excepcionalmente, a Constituição, e insisto, apenas a Constituição pode trazer distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Vou repetir para vocês, excepcionalmente, atente para isso, a Constituição, e coloque entre parênteses assim, ó, apenas ela pode estabelecer distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Exatamente pensando nisso, meus amigos, a Constituição Federal traz os parágrafos 2º e 3º do artigo 12. Nós estamos estudando o artigo 12 por partes. Olha o que diz o dispositivo. Os dispositivos, aliás. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Eu acabei de falar para vocês. Somente a Constituição. Se a lei não pode estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, significa o seguinte: a lei pode apenas regulamentar o que está disposto constitucionalmente. As distinções têm que ser dadas única e exclusivamente pela Constituição. Olha o que diz a parte final. Salvo nos casos previstos nesta Constituição. Portanto, só a Constituição pode trazer distinção entre brasileiro nato e naturalizado. E logo em seguida, pessoal, o artigo 12, parágrafo 3º, traz alguns casos de cargos privativos de brasileiros natos. O artigo 12, parágrafo 3º, traz casos de cargos privativos de brasileiros natos. Olha o que diz o dispositivo. Vamos ver aqui. São privativos de brasileiros natos os cargos de, inciso 1º, presidente e vice-presidente da República. Inciso 1º, presidente e vice-presidente da República. Número 2, presidente da Câmara dos Deputados. Número 3, presidente do Senado. Número 4, ministro do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, atente para isso. Vem aqui na lousa comigo. As diferenças dos cargos privativos de brasileiros natos e naturalizados, os cargos privativos brasileiros natos se submetem basicamente a dois critérios. Primeiro é o critério da linha sucessória da presidência da República. Que são os 4 primeiros incisos da Constituição. O segundo critério é o critério da segurança, para aferir quem são os cargos privativos de brasileiros natos, tudo bem? Critério da segurança nacional. Veja só, pessoal, qual é a linha sucessória da presidência da República? Qual é a linha sucessória? A gente vai ver isso oportunamente dentro da análise do Poder Executivo. De antemão, só para você ter uma ideia. Bom, você tem o presidente da República, no caso de uma vacância ou impedimento, você tem um vice-presidente da República, depois você tem o presidente da Câmara, e depois você tem o presidente do Senado, e por último você tem o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal.
Então, veja que estes cargos, por conta do critério da linha sucessória da presidência da República, nestes casos, serão cargos privativos de brasileiros natos. O presidente da República, o vice, é a linha sucessória que eu acabei de falar para vocês. O presidente da Câmara, ok? O presidente do Senado e o ministro do Supremo Tribunal Federal. Rafael, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal têm que ser brasileiros natos? Sim, pessoal. Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal têm que ser brasileiros natos. Algumas considerações que o examinador de concurso adora perguntar. Ele pergunta assim, ó, Rafael, então você está querendo dizer que um deputado, ele não pode ser brasileiro naturalizado? Você está querendo dizer que um senador, ele não pode ser brasileiro naturalizado? Negativo, pessoal, não é isso que eu estou falando. Um deputado pode vir, um deputado eleito, ele pode vir a ser eleito sendo um brasileiro naturalizado. Um senador pode vir a ser eleito sendo um brasileiro naturalizado. Ele até pode ser eleito, ok? A diferença é que ele não vai poder chegar na presidência dessas casas. Então, um deputado brasileiro naturalizado pode ser deputado? Pode. Só que ele não pode ser presidente da Câmara dos Deputados. Porque o presidente da Câmara dos Deputados tem que ser brasileiro nato por conta do critério da linha sucessória da presidência da República. Tudo bem? Então entendam isso. O senador pode ser brasileiro naturalizado? Pode. O deputado pode ser brasileiro naturalizado? Pode. Tudo bem? Gravem essa informação. Outra informação, a Constituição fala ministros do Supremo Tribunal Federal. O examinador adora perguntar o seguinte, ó, ministro do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Você acaba errando a questão de bobeira. Pessoal, ministro do Superior Tribunal de Justiça pode ser brasileiro naturalizado tranquilamente, ok? Essas informações que eu tinha que trazer para vocês, porque elas atendem ao critério da linha sucessória da presidência da República, ok? Qual é o segundo critério? É o critério da segurança nacional, pessoal. E quais são os cargos privativos de brasileiros natos? Pelo critério da segurança nacional. Então, a partir do inciso 5º, membro da carreira diplomática, inciso 6, oficial das Forças Armadas, inciso 7º, ministro de Estado da Defesa. Vou repetir, membro da carreira diplomática, 5, inciso 6º, oficial das Forças Armadas, número 7, ministro de Estado da Defesa. É o critério de segurança nacional, tá? Membro das Forças Armadas, oficial das Forças Armadas, quer dizer, o oficial das Forças Armadas, ele tem que ser um brasileiro nato. Presume-se que é uma questão de soberania, de segurança, de integridade nacional. São cargos privativos de brasileiros natos, tudo bem? Agora, além desses casos previstos aqui nos incisos 1 a 7 da Constituição, nós devemos lembrar algumas outras coisas que o examinador costuma perguntar. Primeiro, os cargos públicos privativos de brasileiros natos, artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, a linha sucessória da presidência da República, também artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, critério de segurança nacional. Agora, nós temos aqui também, o examinador gosta de perguntar assim, ó, o ministro presidente, o conselheiro presidente, o ministro conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Ele tem que ser brasileiro nato? Sim, pessoal, porque o presidente do CNJ, ele vai ser também o ministro presidente do STF, entendeu? E os cargos no STF são privativos de brasileiros natos, logo a representação do STF no CNJ vai ter que ser necessariamente um brasileiro nato. Isso aqui é pegadinha bobinha, você não vai cair mais nisso. Agora, tem outros casos trazidos também em outros dispositivos da Constituição. Um desses casos é o artigo 89, inciso 7º. Olha o que diz o artigo 89, 7º da Constituição. Integrarão o Conselho da República, são os assentos no Conselho da República, pessoal. Deixa eu colocar aqui no dispositivo para vocês. Estava lá, eu tive que voltar para voltar nas situações do artigo 12, parágrafo 3º. Olha o que diz o artigo 89, inciso 7º. Vai falar o seguinte, ó. O Conselho da República é órgão superior de consulta do presidente da República e dele participam, número 1, o vice-presidente da República, número 2, o presidente da Câmara dos Deputados, número 3, presidente do Senado, número 4, os líderes da maioria e da minoria da Câmara, número 5, os líderes da maioria e da minoria do Senado, número 6, o ministro da Justiça, número 7, atenção, hein, 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Portanto, os 6 assentos pertencentes a cidadãos no Conselho da República devem ser de privativos a brasileiros natos, ok? Outra situação é a situação constante no artigo 222, caput da Constituição. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos, atenção, ou naturalizados há mais de 10 anos. O examinador de concurso adora perguntar assim, ó, ou naturalizados há mais de 3 anos, ou naturalizados há mais de 5 anos, ou naturalizados há mais de 15 anos. Não. O texto da Constituição é claro no sentido, a propriedade é cargo privativo de brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos, ok?
ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país, ok? O parágrafo 2º também traz uma situaçãozinha, que é a situação da responsabilidade editorial. A quem vai competir a responsabilidade editorial dessas atividades em empresas de comunicação, de radiodifusão, etc. Olha o que diz. A responsabilidade das atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos em qualquer meio de comunicação. Tudo bem, pessoal? Estas são as situações relativas a diferenciações entre brasileiros natos e naturalizados. Desculpe, estava esquecendo, falta uma última situação, além daquelas previstas no artigo 12, parágrafo 3º, que é a situação constante do artigo 5º, inciso 51 da Constituição. Deixa eu colocar lá, artigo 5º, inciso 51 da Constituição. É outra diferenciação entre brasileiro nato e naturalizado. Portanto, eu mastiguei isso bem para vocês, tá? Vocês veem que são várias maneiras do examinador cobrar isso na sua prova. Nenhum brasileiro será extraditado. Então, nenhum brasileiro será extraditado. A regra é essa, a regra é a não extradição. O brasileiro nato não vai ser extraditado em hipótese alguma, porque a Constituição não prevê exceção. Agora, o brasileiro naturalizado vai ser extraditado em 2 hipóteses. Quais são essas hipóteses? Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, atenção, hein? Em crime comum, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Ou seja, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, você pode, nesse caso, cancela a naturalização e extradita o indivíduo, ou mesmo após a naturalização, se houver comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Portanto, veja só, a regra é a não extradição. Você não extradita nem brasileiro nato, nem brasileiro naturalizado. Tem exceção? Não, tem para brasileiro naturalizado. Brasileiro nato não vai ser extraditado nunca, não tem nenhuma exceção. Tudo bem? Existe até uma discussãozinha se ele pode ser entregue para julgamento do Tribunal Penal Internacional, aquele instituto da surrender, né? Que até pode. Presumo que predomina a doutrina que pode, mesmo brasileiro nato. Agora, o brasileiro naturalizado também, como regra, não vai ser extraditado. Somente em 2 situações ele poderá ser extraditado. No caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou mesmo após a naturalização, se ele pratica crime envolvendo o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Ok, pessoal? Estas são as situações que eu gostaria de trabalhar com vocês a respeito do artigo 12, parágrafo 3º e outras situações da Constituição. Tudo bem? Agora, sugiro que você leia também o artigo 12, parágrafo 4º da Constituição. São situações relativas à perda da nacionalidade. Isso aqui não costuma cair com muita frequência em concurso público, de modo que a gente não vai promover maiores digressões aqui. Eu quero sim pular direto para a análise dos direitos políticos com vocês, porque nós temos aqui uma outra ordem relativa à série de perguntas que podem ser cobradas pelo seu examinador na hora do concurso público, tá bom? Dica fundamental que eu dou logo de começo aqui. Em exame da Ordem dos Advogados do Brasil, exame da Ordem dos Advogados do Brasil e concurso para Ministério Público, notadamente os Ministérios Públicos das Justiças especializadas, que são federais, né? Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal. Esses concursos se costumam perguntar muitas questões relativas a direitos políticos e partidos políticos, ok, pessoal? Então essa é uma dica de incidência. Se você está estudando aí para a OAB, dá uma estudada boa em direitos políticos. Se você está estudando para MP, notadamente MP relacionados às justiças federais, né? Sejam a Justiça Federal Comum, sejam as justiças especializadas, que no fundo não deixam de ser uma justiça federal, estude bem os direitos políticos, ok, pessoal? Vamos lá, vamos para a leitura do artigo 14 da Constituição. Estamos entrando, portanto, na última hipótese de direitos políticos. O que são os direitos políticos? A primeira pergunta que você pode fazer é essa. O que seriam os direitos políticos? Veja, os direitos políticos eles vão importar necessariamente na participação política do indivíduo na vida do Estado. Por quê? O que acontece? Vai implicar o direito de ir às urnas. Olha, eu, Rafael, eu quero ter o direito de escolher os meus representantes. Eu quero manifestar a minha vontade escolhendo o meu representante para que esse meu representante represente a minha vontade, a vontade para a qual ele foi eleito. Bom, eu vou às urnas, eu quero votar. Agora, também é manifestação de direito político se eu quero ser o representante e não o representado. É dizer, eu quero ser um deputado, eu quero ser um senador, eu quero ser um presidente da República. Ou seja, implica a capacidade das pessoas irem às urnas para votarem em pessoas como eu. Ou seja, implica o direito de votar, implica o direito de ser votado. Mas não se restringe a essa questão de votar e ser votado. Envolve também restrições envolvendo direitos políticos, isto é, eu tenho determinadas situações, mas eu sou analfabeto, em que eu não vou poder ser votado.
podem ser inelegibilidades absolutas, podem ser inelegibilidades relativas, os meus direitos políticos podem ser perdidos, os meus direitos políticos podem ser suspensos, jamais eles podem ser cassados. Isso também implica o estudo dos direitos políticos, mas não apenas essas questões relativas a elegibilidades ou inelegibilidades, mas a minha participação como instrumento de soberania popular, quando eu voto num plebiscito, quando eu voto num referendo, quando eu me valho de um projeto de lei de iniciativa popular, quando até utilizo aquela ação, a ação popular, que é um dos chamados rights constitucionais, isso também implica o exercício de direitos políticos. Ok, pessoal? Feita esta consideração introdutória e sem mais delongas, vamos para a leitura dos dispositivos constitucionais. Vou tentar colocar na lousa para vocês um quadro bem sistematizado para que você entenda de que modo, de que forma nós precisamos estudar esta quarta e última hipótese, esta quarta e última espécie de direitos fundamentais, ok? Vamos lá para a leitura do artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Umas informações preliminares, tá bom, pessoal? A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. Você não faz distinções no Brasil com relação ao voto. Você pode criar algumas limitações. Ao menor de 16 anos, para ele o voto é proibido. Entre 16 e 18, para ele o voto é facultativo, acima de 18 até 70 para ele o voto é obrigatório, acima de 70 o voto volta a ser facultativo. Existem sim algumas condições. Agora, você não pode restringir o voto a quem tem dinheiro, você não pode restringir o voto ao fato da pessoa ser homem ou ser mulher, tudo bem? Você não pode criar esse tipo de limitação. Você não pode, só vai votar quem for alfabetizado, quem tiver diploma de nível superior. Você não pode fazer esse tipo de restrição, tudo bem? Pelo voto direto e secreto, você vota diretamente, não se admite voto por procuração, o voto é secreto, você vai lá na urna e é sagrado isso, né? O voto secreto visa, inclusive, acabar com aquela prática que a gente ouvia muito, o chamado voto de cabresto, né? Você era obrigado a votar em uma certa pessoa, um certo clientelismo político, são expressões que a gente sempre ouviu na evolução dos direitos políticos no Brasil, com valor igual para todos. Ou seja, o meu voto vale tanto quanto o seu voto. Independentemente do meu grau de conhecimento, independentemente da minha riqueza, independentemente do meu sexo. Ok, pessoal? O voto tem valor igual para todos. Agora, existem mecanismos de soberania popular expressamente consagrados na Constituição. O primeiro mecanismo, pessoal, é o plebiscito. O primeiro mecanismo é o plebiscito e o segundo mecanismo é o referendo e o terceiro mecanismo é a iniciativa popular. Dica fundamental para vocês. O artigo 14 da Constituição fala em plebiscito, referendo e iniciativa popular. Esses três mecanismos são chamados mecanismos de soberania popular. Então, sem segredo. A doutrina costuma apontar um quarto mecanismo. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês, que é o Instituto da Ação Popular. A gente vai estudar ela oportunamente. Lei 47.717, 4717/65. A doutrina aponta a ação popular movida pelo cidadão eleitor, tanto é que a prova do ingresso no juízo vai se fazer com título eleitoral ou documento que a ele corresponda, a ação popular é apontada pela doutrina como um quarto mecanismo de soberania popular. Ou seja, para a doutrina você teria plebiscito, você teria referendo, você teria iniciativa popular e você também teria ação popular. Eu já vi examinador de concurso perguntar isso em prova objetiva, ok, pessoal? Isso eu já vi perguntar e eu me sinto na obrigação de falar isso para vocês. A segunda dica que eu gostaria de dar para vocês. Quando nós falamos em plebiscito e referendo, você precisa ler a Lei 9.709/98. Lei 9.709/1998. Porque ela disciplina algumas questões aqui relativas a plebiscito, relativas a referendo. Por exemplo, o que é o plebiscito? O plebiscito é uma consulta prévia à população. Você quer praticar um certo ato? Você fala, olha, população, eu vou pedir autorização a você para que eu possa eventualmente vir a praticar esse certo ato. Ou seja, você ainda não praticou o ato. Você vem, primeiro pergunta, população, posso praticar? Não, pode, sem problema, tranquilo. Eu aprovo. Não pode, não posso nem praticar. Plebiscito, uma consulta prévia à população. Tudo bem? O referendo, por sua vez, é uma consulta posterior que tem o efeito de ratificação a um ato que já está praticado. Qual que é a diferença? Olha, eu chego aqui com um projeto de lei, falo o seguinte, estou apresentando esse projeto de lei e esse projeto de lei, antes dele começar a valer, ele vai ter que ser submetido à consulta da população. Veja, portanto, que o projeto de lei está pronto, ele já passou por todas as fases. Eu apenas pergunto, população, você aceita esse projeto de lei que já está pronto? Se a população falar, não, eu não aceito, acabou, pessoal.
Referendo é para você chancelar um ato pré-praticado. Agora, se a população vier e falar assim, não, eu aceito, tranquilo, bom, aí o ato entra em vigor. Então, nós temos o plebiscito, nós temos o referendo. O plebiscito é a consulta prévia, antes mesmo de você praticar o ato, você consulta a população. O referendo é a consulta posterior. Você chama a população para opinar sobre a necessidade de ratificação desse ato já praticado. Tudo bem? Mais uma vez, Lei 9.709/98. Vou repetir. Lei 9.709/98. Eu recomendo que você faça uma boa leitura, tá bom? Vamos passar aqui, pessoal, para a distinção entre direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. Pessoal, vamos passar para direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. É o que eu quero fazer nessa aula, no restante dessa aula para vocês. Vão comigo na lousa e fiquem comigo na lousa. Os direitos políticos, pessoal, comigo na lousa, hein? Façam esse quadro aí também no caderno de vocês. Os direitos políticos, eles podem ser direitos políticos positivos e eles podem ser direitos políticos negativos. Então, esse é o primeiro subtema. Então, direitos políticos que podem ser direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. Os direitos políticos positivos se subdividem em capacidade eleitoral ativa, e capacidade eleitoral passiva. Isso aqui vai te ajudar muito, pessoal. Anotem isso. Capacidade eleitoral passiva. Por sua vez, os direitos políticos negativos, eles podem ser inelegibilidades absolutas, eles podem ser inelegibilidades relativas, eles podem ser perda de direitos políticos, e eles podem ser suspensão de direitos. Pessoal, vamos olhar esse quadro de novo. Fiquem comigo aqui. Os direitos políticos podem ser direitos políticos positivos, implicam o exercício de uma atividade de direito político e pode ser uma capacidade eleitoral ativa, que implica a capacidade que você tem de ir às urnas, envolve a alistabilidade, capacidade de você votar, e subdivide também em capacidade eleitoral passiva, pessoal, e implica a sua capacidade de ser votado. Nós estamos tratando de elegibilidade. Então, podem colocar assim para complementar, ó. Capacidade eleitoral ativa, você vai às urnas, você vai se alistar para escolher alguém. Então você fala em alistabilidade, pessoal. Capacidade eleitoral passiva, você vai às urnas não para ser votar, mas para ser votado, pessoal. Então você fala em elegibilidade. Ok? Portanto, os direitos políticos positivos, eles implicam uma participação do indivíduo na vida política do Estado, seja votando, seja votado. Agora, os direitos políticos negativos, eles implicam uma privação na vida política do Estado. Você tem uma determinada situação que você não pode participar. Então, nesse caso, você pode ter uma inelegibilidade absoluta, e eu já friso que as inelegibilidades absolutas só podem estar previstas constitucionalmente. As inelegibilidades relativas, que estão também em legislação infraconstitucional, pode haver a perda de direitos políticos, pode haver a suspensão de direitos políticos. Dica que eu dou para vocês só para a gente terminar essa aula. Não existe, sob hipótese alguma, cassação de direitos políticos no Brasil, ok? No Brasil não existe cassação de direitos políticos. É muito comum, eu já vou falar isso desde já para vocês, tá bom? Eu já vou adiantar, eu vou explicar esses cenários na aula seguinte. Eu só vou explicar para vocês o artigo 15 caput da Constituição. O artigo 15 caput fala o seguinte, ó. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão somente se dará nos casos de... Olha só, perda de direitos políticos, suspensão de direitos políticos tem a ver com direitos políticos negativos. São privações ao exercício de direitos políticos. O examinador adora perguntar o seguinte, ó, é permitida a perda, suspensão ou cassação de direitos políticos. A cassação é a retirada arbitrária, a retirada compulsória. Os direitos políticos vão ser tomados. Não existe isso no Brasil. Na nossa história,
nós temos aí um caráter ditatorial na nossa história, a cassação de direitos políticos, infelizmente, era uma prática constante. Não é o caso, desde a reconstitucionalização, ou ainda a efetiva constitucionalização em 1988, nós não cassamos direitos políticos. Eles podem sim ser perdidos, eles podem sim ser suspensos, não podem ser cassados sob hipótese alguma. Portanto, isso aqui é a estrutura básica dos direitos políticos. Positivos, negativos, capacidade eleitoral ativa, capacidade eleitoral passiva, inelegibilidade absoluta, inelegibilidade relativa, perda de direitos políticos e suspensão de direitos políticos. A gente continua na aula seguinte e a gente discorre aqui um pouquinho sobre essa situação. Quem é que tem capacidade passiva, quem tem capacidade ativa, quais são as inelegibilidades, o que é perda, o que é suspensão de direitos políticos, mas a gente faz isso conglobadamente na nossa aula que vem. Muito obrigado, um grande abraço e até breve.